Queridos irmãos, boa noite. Novamente dezembro e nos encontramos nesses instantes de reflexão sobre o significado de nossa ligação espiritual com o Criador, relembrando nas nossas memórias afetivas a Belém esculpida em nosso coração, querendo como que buscar acariciar aquele menino nascido na manjedoura simples de Belém, que com aquele seu ato de renúncia em favor de todos nós, iniciou na história da humanidade um traçado distinto a nos convidar sempre para a mudança que a partir de então se operou em nossos corações, embora ainda bastante em nós que estamos neste instante da existência, reconhecendo-lhe o valor, embora naqueles instantes estivéssemos endurecidos para a percepção do valor da sua palavra. Neste instante, cabe-nos considerar que o Natal nos chega, como em todos os anos, como um momento propício para as nossas evocações ao divino, buscando experimentar em nós o significado real do Natal, que nos aborda em todas as perspectivas que o mundo nos traz a evocação do Natal, em solicitações de compras de presentes, em solicitações de comportamentos amistosos, muitas vezes tidos como apenas uma máscara dos relacionamentos humanos, mas passados esses instantes de grandes festividades, é como se nos despedíssemos desta Belém que ainda guardamos em nossos corações. O convite que se faz a cada ano pelo Cristo Jesus é de que experimentemos esta ligação com o divino e despertemos. E no instante em que despertemos, reconduzamos as nossas vidas para abraçar as lições imorredoras que são sempre evocadas nestes dias e que elas permaneçam seguramente em nossos corações e em nossas atitudes, para que possamos ser instrumentos da paz que Ele veio nos ensinar. Os dias de hoje são dias tormentosos. Falar de paz aos dias de hoje significa termos, neste instante, uma compreensão mais ampla do significado do que ocorre entre as nações e no interior das nações e no interior das cidades e no interior das famílias, para chegarmos mais profundamente àquilo que é o verdadeiro desafio, identificarmos o que ocorre no interior dos nossos corações. Porque, afinal de contas, quando registramos as situações de guerras que se verificam hoje, e muitas vezes dizemos, mas estas guerras não nos pertencem, são guerras que ocorrem em determinados países, mas elas nos invadem fortemente pela comunicação que se faz de imediato, de chofre, e todas essas ocorrências se disseminam em escala mundial. E ficamos como que atormentados diante destas perspectivas. Mas para além do que ocorre entre nações, entre grupamentos disputando o domínio político numa determinada nação, encontramos a violência em todas as suas dimensões. Encontramos a violência urbana, nos sentimos inseguros diante daqueles a quem deveríamos considerar os nossos irmãos.
E isso tudo é um grande desafio para compreendermos o amor, para termos a confiança em Deus, apesar dos condicionantes que nos cercam. Emmanuel, como que a nos recordar que diante dessas dificuldades, devemos pensar que a despeito de tudo isso, vivemos em um mundo melhor. Ele nos fala no livro Religião dos Espíritos, que ao longo da história da humanidade, muitas dasquelas razões e fontes de intranquilidade em nossas vidas foram sendo superadas. Assim é que uma das grandes dimensões de intranquilidade em nossas várias existências foi a convivência com a barbárie. Porque quando falamos de barbárie, estamos nos referindo a toda a possibilidade que existia anteriormente de nos colocarmos em guerra uns com os outros. Não eram nem nações contra nações, mas havia mesmo a possibilidade de um grupamento qualquer se reunir para dissipar as riquezas de outra região e, portanto, a situação de guerra era uma situação comum. E esses eram os tempos bárbaros. E Emmanuel nos diz, mas afinal de contas, com o desenvolvimento da civilização veio a política e com ela nós instituímos diversos sistemas de governo que foram sendo aperfeiçoados ao longo do tempo e com isso tivemos a eliminação da barbárie como expressão de algo que se disseminava no mundo todo. Certamente temos barbárie, falamos aqui das violências ocorridas nas cercanias das urbes, também em algumas regiões do globo, mas a barbárie, à escala mundial, ela foi dissolvida pela possibilidade das resoluções que no campo político encaminham situações de paz, nos dão regramentos, leis que estabelecem condições para haver a harmonia, de modo que hoje vivemos um mundo muito mais seguro frente àquelas situações que vivenciávamos no passado. Uma outra grande fonte de intranquilidade, portanto, a nos desafiar à condição de paz, foi a fome. A fome acompanhou a história da humanidade por vários séculos. E com o desenvolvimento que obtivemos, tanto na ciência e na tecnologia, para produzir alimentos cada vez em escala maior, mas também pelo desenvolvimento do comércio em escala mundial, pode ocorrer que determinada região sinta os efeitos de uma geada, de uma seca, mas através do comércio, das trocas comerciais, essas regiões serem abastecidas. Alguns de nós haverão de dizer, mas a fome ainda campeia em algumas regiões, a fome ainda se estabelece em função do orgulho, da vaidade, do desprezo pelos que mais necessitam. Isso é verdade, mas a fome, numa escala grande como ocorria anteriormente, essa foi vencida e certamente será vencida mais adiante, quanto mais nos desenvolvermos moralmente. Havia a peste também como um elemento a tirar a nossa paz. Quantas doenças, hoje estamos falando da Zika, e é uma escala minúscula, diante daquilo que representavam as grandes endemias que ocorreram no passado. Basta lembrar que há um século atrás, uma boa parte da população mundial sucumbiu com a febre amarela e tantas outras situações que ocorreram no passado. 1/3 da Europa sucumbiu diante da peste durante a Idade Média, e veio a ciência médica e seu desenvolvimento, e a peste, grandes endemias foram superadas em função desses avanços. O primitivismo, que fazia com que não dessemos conta, seja do desafio de produzir alimentos, mas também muito das necessidades humanas, se fez
superar pelo desenvolvimento da indústria, e hoje temos o homem numa escalada de avanços tecnológicos que o separam fortemente de um homem de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, que eram mais próximos daqueles com que conviviam com Jesus naquele período. Quando temos também a superação da ignorância, e nós dizemos assim, mas existe ainda a ignorância em larga escala, mas consideremos o quanto avançamos, e particularmente nos últimos tempos, na superação do analfabetismo, mas também na construção de uma sociedade com vários saberes diversificados, alcançando vários estratos da população. A ignorância, que também é um dos elementos a tirar a nossa paz. O insulamento ou isolamento, que foi possível ser superado com o desenvolvimento dos transportes e agora ainda mais com a internet, nós nos comunicamos em escala mundial e podemos ter acesso a informações sobre outros povos, o que nos tira da condição de isolados socialmente, como vivemos ao longo de muitos séculos. E quando eu dizemos vivemos, não estou falando de outras pessoas, somos nós mesmos em outras encarnações, há 2, 3 encarnações, vivíamos isolados, sem saber, sem ter conhecimento sobre os outros homens, como viviam e tudo mais. A ociosidade. Até há pouco tempos atrás, o trabalho era visto de forma negativa, tanto que era relegado aos escravos, aos servos, porque não era atividade tida como honorável. E crescemos moralmente ao longo do tempo, no sentido de valorizar o trabalho, que já era valorizado pelo Cristo, que trabalhava durante os tempos de inverno, no outono, naquilo que era considerados essas etapas da vida. Ele era carpinteiro e iria na primavera e no verão fazer as suas preleções das suas lições inovidáveis, mas sempre ele fez do exercício do trabalho um chamamento para a evolução humana. Hoje é a ociosidade que é vista como negativa e colocamos em primeiro plano de que o trabalho edifica, constrói e eleva o ser humano. O cativeiro, a história da humanidade é marcada pelo escravismo. Apenas há 100 anos, pouco mais do que 100 anos, nós conseguimos acabar com isto que era um tormento na vida das sociedades e considerarmos, portanto, absurda a ideia de alguém ser escravo de outro. Tudo isso foi possível se fazer porque cresceu a educação espiritual da sociedade. Crescemos espiritualmente, nós que estamos reencarnando ao longo dos tempos. A imundície, se nós pensarmos numa casa de alguém rico há 100 anos atrás, não queiramos saber como era a imundície. Se pensarmos nos reis, os poderosos de há 300, 400 anos, não queiramos saber como eram aqueles palácios. Porque o cultivo da higiene é conquista da humanidade e coisa muito recente. E tudo isso foi possível construir e de modo a dar vencimento àquilo que intranquilizava as nossas vidas, nos causava tormentos, que, portanto, era adversário da ideia de bem-estar na sociedade. Mas há um elemento que Emmanuel assegura permanecer ainda como de grande enfrentamento em nossas vidas: a guerra, porque ela suprime a paz e justifica a crueldade e o crime contra todas as criaturas. Emmanuel diz: nem a política, nem a ciência, nem a higiene, nada do que foi possível superar as outras mazelas terão conta da dimensão da guerra. Eis, portanto, que essas situações de guerra só serão superadas efetivamente quando os habitantes da terra tomarem o Evangelho como guia, como instrumento a guiar as nossas ações. E diz Emmanuel: e por isso mesmo a doutrina espírita nos revela
atualmente, sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo, que nos advertiu convincentemente: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. A ideia de conhecermos a verdade é um chamamento a conhecermos Deus, porque ao longo das nossas existências temos considerado Deus nas formas e nos sentidos de todas as nossas deficiências, porque consideramos Deus a nossa imagem, ao invés de vermos-nos como imagens de Deus, imagens pálidas certamente, mas fazemos de Deus aquilo que é um instrumento para as nossas próprias vaidades, instrumento de nossas conquistas, instrumento de satisfação daquilo que é orgulho em nós, egoísmo em nós. E por isso mesmo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, afirma: vivei em paz uns com os outros, nos convocando a assumir essa paz interior a nós, como construtoras do homem novo que precisamos ser, para sermos capazes de cumprir com o chamamento do Cristo, de sermos também pacificadores. Lidamos certamente, cada um de nós, nas nossas tarefas diárias, cotidianas, com os desentendimentos, com as inquietações, com as ofensas, mas esse comportamento de como nos desafiamos a estas condutas que se nos dirigem é forma de construção da pacificação em nós, para nos tornarmos esse instrumento pacificador junto aos nossos semelhantes. Jesus mesmo já tinha definido a tarefa da paz. Veja que ele nos chega e diz: a minha paz vos dou. Ele não chegou a nos dizer: eu sou alguém em paz. Poderia fazê-lo. Observar o Cristo era ver alguém em paz, e a nossa intenção de querer imitá-lo, poderíamos dizer: quero viver como Cristo. Mas toda a mensagem dele foi: a minha paz vos dou, nos convocando a pensar a paz na entrega aos nossos semelhantes. Mas toda a nossa conduta ao longo dos tempos foi: eu quero viver em paz. Não entendemos o Cristo. Além de recebermos a paz que Ele sempre está a nos ofertar, nós ainda insistimos em querer a paz do mundo. Porque a paz do mundo é a paz que sacia as nossas necessidades ainda vinculadas ao instinto, às sensações. Nós queremos paz. Muitas vezes nos inquietamos, estamos no trânsito e há uma buzina e tudo mais, e nos inquietamos. Isso nos transtorna. Dizemos: eu quero viver em paz, e logo em seguida chegamos em nossos ambientes, seja de trabalho ou doméstico, e buzinamos com as nossas inquietações os ouvidos dos nossos familiares, daqueles que nos cercam. Porque pensamos na paz para nós, mas não pensamos na paz dos que nos cercam. Na tarefa da paz, relembremos Jesus: a minha paz vos dou. E Ele não nos deu a paz sem renúncia, sem sacrifício, sem doação extrema, porque toda a sua passagem entre nós, desde a escolha da manjedoura simples até o instante do Calvário, foi doação. E este que se fez todo doação e teve todos os enfrentamentos, e não basta considerar os seus enfrentamentos apenas naqueles instantes últimos do Calvário, porque era alguém que não tinha uma pedra aonde acostar a sua cabeça, não tinha posses, os seus amigos o traíram, o abandonaram nos instantes de testemunho. Se nós hoje fôssemos considerar, olhando para os nossos filhos, para não dizer que somos nós mesmos, olhando para os nossos filhos e disséssemos: tu terás uma vida de desapego, não busca conquistas do mundo, o mais adequado
é que te dispersas destas riquezas que tens e sigas no serviço ao teu semelhante. E imagino-te uma vida de total e integral doação aos semelhantes. Prevejo mesmo que tu terás que enfrentar a traição dos teus mais diletos amigos, aqueles a quem tu devotas a maior intimidade, as tuas melhores lições. E prevejo que tu irás enfrentar o martírio, e nos instantes de martírio estarás abandonados, não só por aqueles que te cercavam mais intimamente, mas por todos que te beneficiaram, foram beneficiados por ti. Imaginemos nós olhando para os nossos filhos e dizendo: esta é a vida que te reserva. Ninguém pensa na vida dos filhos dessa forma, porque ninguém quer que a vida dos filhos se pareça na integralidade com Jesus, porque Ele viveu isso. Mas nós nos dizemos cristãos, mas temos uma dificuldade imensa de encararmos o desafio de ser cristãos. É Jesus a nos dizer: a paz seja convosco. Já era um momento em que, depois da desencarnação, os apóstolos reunidos, e ele se apresenta naquele instante: a paz seja convosco. É interessante como este diálogo que se realiza, da aparição do Cristo diante dos apóstolos, assim como nos instantes em que se aproximava do instante da crucificação, e ele fala: a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Lógico, porque o mundo nos oferece uma paz, a paz da ociosidade, a paz de todas as tranquilidades que nós imaginamos que é o que nos garante um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, uma boa família, o amor em reciprocidade. Isso tudo é acalentado por nós como uma ideia de paz. Mas não é assim que o Cristo nos falou. E eu falo do Cristo porque não era a personalidade de Jesus, era o Cristo mesmo, o Espírito Crístico, dirigindo a palavra para nós outros e dizendo: eu vos dou a paz, não como o mundo a dá. Lógico, Ele nos dá uma paz dirigida ao espírito imortal que somos, que tem necessidades muito maiores, muito mais profundas do que as necessidades da personalidade que somos hoje. A nossa personalidade que somos hoje necessita destas coisas que aparentemente imaginamos: um emprego, uma boa colocação, aquilo que imaginamos, sucesso, felicidade, pelas experiências e pelas sensações. Mas ele fala no nosso íntimo, ele se volta como se falando para mim e dissesse: Érico, tu és mais do que essa personalidade Érico, porque afinal esse nome tu tens hoje, mas não é bem assim que tu foste reconhecido ao longo do tempo. E as tuas necessidades são muito mais amplas, porque estás aqui num mundo de provas e expiações. A tua convocação é o entendimento da luz, o entendimento da mensagem evangélica que te postula a possibilidade, que te possibilita o caminho, o encaminhamento para mundos mais ditosos, mais avançados, para o esclarecimento de ti mesmo como espírito, para o desapego daquilo que te prende, não as prisões do mundo, a prisão da carne, porque precisamos evoluir superando as injunções da carne, e essa é a grande convocação. E o Cristo, quando se apresenta diante dos apóstolos, naqueles instantes em que já havia a crucificação e a desencarnação, ele se apresenta numa comunicação de dois planos que nos autoriza, como ele já tinha feito em outra oportunidade, suavizando a lei mosaica, aquela lei que dizia olho por olho, dente por dente, e ele nos apresentou a lei de amor,
e suavizou a lei mosaica, também ele suavizou aqueles impedimentos da conversa entre os dois planos da vida, chegando ele mesmo e se colocando em diálogo com os que estavam na carne. É uma autorização tácita do Cristo, dizendo que estas interações entre os dois planos, quando levada a efeito para a edificação de nós mesmos na evolução espiritual, é toda uma possibilidade aberta, possível, aceitável e que deve ser incentivada porque Ele mesmo o fez diante de nós. Natal, a lembrança do Natal que nos chega também da forma como, na simplicidade da manjedoura, aquela luz, a vida, com a chegada do Cristo Jesus, se fez acompanhada na simplicidade dos pastores, que ouviam como que o cântico dos céus: paz na terra, boa vontade aos homens, glória a Deus nas alturas. É impressionante como Cristo é mensagem de paz no seu nascimento, aos instantes que antecedem a sua crucificação, em todas as suas lições e mesmo nas lições que Ele nos possibilitou depois da crucificação e da desencarnação. Natal, boa nova e boa vontade. Todo instante do Natal é um convite para que possamos construir em nós a paz. E a paz, ela nos convida à construção da tranquilidade. Tranquilidade não é algo que se adquire por uma lição, que se adquire pela imposição de uma mão, que se adquire por frequentar uma reunião em qualquer um dos templos que se diga cristão. É uma cultura em nós. Joana de Ângeles faz um roteiro para a aquisição da tranquilidade, nos afirmando: coisa importante para a conquista da tranquilidade, o estudo das leis de causalidade, que a doutrina espírita nos fornece e que, portanto, nos oferece tranquilidade diante dos desafios que enfrentamos e que conseguimos entender devido à compreensão da lei de causalidade. Depois ela vai dizer que coisa importante o exercício da vontade bem dirigida. É um exercício. Quando nos condicionamos a realizar o bem, é preciso que tenhamos esta conduta como uma experiência cotidiana, uma determinação, uma disciplina, e orientemos bem a vontade para realizar, pelos nossos esforços constantes, o atendimento das necessidades dos nossos semelhantes. A meditação nos fornece um recurso extraordinário, porque a meditação nos silencia desses barulhos externos e nos fornece elemento de uma interiorização indispensável para que possamos conquistar a paz. Se soubermos o valor da meditação e incorporarmos essa meditação no cotidiano de nossas vidas, vamos experienciar a conquista da tranquilidade. Depois, a oração plena de entrega ao Pai, sem aquelas fórmulas repetitivas, mas de plena entrega, em que nos sentimos como que verticalizados, alcançando os céus. E nessa identificação, todo o fornecimento das induções que nos chegam através dos emissários do Cristo. Todas essas são fórmulas para a aquisição da tranquilidade. E aí há os que ficam contrariados quando vão observar aquela passagem que está em Mateus, no capítulo 10, em que o Cristo diz: não cuideis que vim trazer paz à terra.
Não vim trazer a paz, mas a espada. E as pessoas ficam, mas afinal de contas, o que o Cristo nos diz? Numa hora ele diz, eu vos dou a paz, depois ele diz, eu trago a espada. Quando as pessoas pegam palavras soltas do Evangelho e querem ali determinar o conteúdo da mensagem do Cristo, perde-se a perspectiva. Falávamos aqui do Cristo em todas as dimensões, nos falando da paz, do sentido da paz. E quando ele fala da espada, devemos referir a espada, como ele nos oferece a ideia, que ela é uma espada simbólica, de aquisição do conhecimento interior, para podermos ter a revelação divina e para que possamos fazer a batalha interna do nosso aperfeiçoamento. Bem-aventurados os que choram. É outra coisa que transtorna, porque aflição e paz parecem ser antagônicos. Bem-aventurados os que choram. E aí, na observação de Emmanuel, ele lembra, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando insatisfação. Quantas pessoas passam no mundo com a ideia de tranquilidade e dizem, eu sou um daqueles que vivencio o poder, a riqueza, eu tenho uma capacidade de trabalho mais avançada do que outros, eu disponho de mecanismos tais para acessar tudo aquilo que possa atender às minhas necessidades. E depois se vem, passado o portal da morte que nos encontra a todos, carcomidos em culpas, porque lhes foi oferecidos os talentos para que exercitassem o amor fraterno em relação aos seus semelhantes. Estes irão ainda passar pelas aflições, estão atrasados no processo. Mas aqueles que estão passando pelas atribulações e estão vivenciando essas atribulações com as 3 dimensões importantes pelas quais evoluímos, quando estamos diante de obstáculos, que é a resignação, que nos faz entender que existem coisas para as quais não conseguimos dar conta, e é preciso que entendamos nessa resignação que existe uma justiça divina, aquela coisa do entendimento da lei de causa e efeito, e que se algo nos apresenta agora como dificuldade, algum ensinamento essa aflição irá nos trazer. É uma conduta de resignação. Mas a resignação que se faz sem a coragem é uma resignação de entrega, e não é isso que o Cristo nos convocou. Ser resignados e corajosos, ao mesmo tempo em que somos resignados porque entendemos que há algo que a nossa razão não consegue alcançar. Existem elementos em nossa vida, disposições que nos cercam, que nos habilitam a enfrentar as nossas dificuldades. Então é preciso aliar coragem com resignação. Mas a coragem e a resignação precisa de uma seiva maravilhosa que irá sustentar a ambas para que possamos superar as nossas adversidades. E ela é a fé. Então é preciso que tenhamos fé, resignação e coragem para a superação de nossas dificuldades. Se tivermos apenas alguma coisa, ficaremos cambaleando. É preciso unir essas 3 dimensões, e quando orarmos por alguns dos nossos que estão passando por uma dificuldade, enfrentando um câncer, enfrentando um grande distúrbio emocional, o que for, nos lembremos sempre de orar por eles, para que neles sejam reforçada a resignação, a fé e a coragem, porque é a forma efetiva de superação das dificuldades. Paz do mundo, paz do Cristo. Saibamos as distinções entre cada uma dessas dimensões. Quando Paulo convocava na sua carta aos Coríntios, vivei em paz, ele nos falava de uma paz que é cultura da paz. Quando pensamos em cultura da paz, devemos imaginar, porque temos dificuldades de interpretar assim,
que a paz não é algo que nos chega externamente, mas muito pelo contrário, aquilo que é externo a nós nasce em nossos corações. A canção, a paz do mundo começa em mim, é toda própria desta verdade que o Cristo nos ensinou e que o apóstolo Paulo, na sua carta, nos oferece como lição. Ajuda a todos enquanto podes. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É uma coisa fantástica essa bem-aventurança. Nos convoca a ser felizes enquanto somos pacificadores. Nós queremos de imediato assumir essa posição, porque queremos ser chamados filhos de Deus. E dizemos, eu vou ser pacificador. Mas há Emmanuel a nos orientar que na cultura da paz, portanto, cultura é algo que se vai adquirindo passo a passo, precisamos respeitar as opiniões alheias. Então, aqueles que se habilitam a ser pacificadores, observem, se respeitam as opiniões alheias, porque devemos respeitar na mesma medida em que queremos ver as nossas opiniões serem aceitas. Se nos colocamos na posição dos companheiros em dificuldades para melhor ajudá-los, sempre que queiramos ajudar, não queiramos ajudar com a imposição das nossas ideias, nos coloquemos na posição do outro. O que seria melhor para o outro, naquele instante, com aquela aflição, se eu estivesse naquela condição, o que é que eu queria ouvir, que tipo de abordagem que eu queria receber, porque é assim que nós devemos agir. Calar referências impróprias. Neste mundo de internet, de redes sociais, o que mais ouvimos é gritar aquilo que somos no íntimo. Nós vemos uma denúncia e já dizemos, ladrão, deve ser preso, deve perder o cargo, deve ser isso, deve aquilo. Quantos de nós seria interessante perceber, e se tivéssemos naquela condição, como gostaríamos de ser tratados? Porque para sermos pacificadores, deveremos encontrar os doentes de alma, porque os sãos, como disse o Cristo, nós não viemos para os sãos, viemos para os doentes. Mas os doentes não nos recebem as nossas possibilidades de atenção, de consolação e de cura, porque estamos dedicados a detratá-los, a julgá-los, a condená-los. Reconhecer que as nossas dores e provações não são maiores do que as que nos cercam. Quantas vezes, diante de pequenas dificuldades, dizemos, mas como a minha vida é difícil? E não enxergamos a dor do outro, não enxergamos os desafios que os outros têm que envergar na vida. Consagrarmos-nos ao cumprimento das nossas próprias obrigações. Muitas vezes somos intranquilos porque nos desviamos do caminho. Melhorar através do trabalho sempre, cultivar o prazer de servir e jamais duvidar da vitória do bem. Quantas pessoas, diante dessas situações que nos cercam, se referem à vida dizendo, que mundo é esse que estamos vivendo? Não há jeito para esse mundo. Alguns estão esperando o Cristo chegar para resolver as situações. Mas o Cristo nos convocou a dizer, resolva a tua situação. Porque afinal de contas, nenhum de nós poderá dar conta do que o outro, do que o nosso semelhante deverá registrar no seu caderno das experiências que terá que apresentar no plano espiritual. Porque só um caderno é de nossa responsabilidade, que é o caderno da nossa vida, da nossa existência. Haveríamos de falar mais sobre a paz e sobre o Cristo. Haveríamos de adentrar no universo de Humberto de Campos, mas hoje a nossa palestra será encurtada para que tenhamos a apresentação das nossas crianças. Mas, para finalizar,
nós gostaríamos de falar sobre a impressão que Joana nos convida a ter sobre o significado do Natal. Considerarmos o Natal do amor é considerarmos a alegria que se revestiu a vida do Cristo entre nós. Considerarmos o entendimento de serviço e amor ao próximo, que é a experiência do Natal. Porque, afinal de contas, Ele veio ter a nós para abraçarmos-nos em nossas dificuldades. E aí, ante o Natal, Joana nos diz, é sempre um convite para a experiência de ler o Evangelho, para a experiência de abraçar as afinidades, para nos reunirmos no contato valoroso nos templos de nossa afeição, para ouvirmos as palavras que nos lembram a Belém, que está guardada no mais íntimo de nós. Mas há alguém, outros corações, junto aos quais nós deveríamos buscar celebrar este Natal. E a convocação de Joana é: faça uma lista de todos aqueles que lhes acusaram injustamente, que se tornaram adversários de sua existência. Faça uma lista de todos os que se transformaram em espinhos nas suas vidas. Com esses que vocês devem pensar em passar o Natal. Esqueça os males que te fizeram e pede-lhes que te perdoem as dificuldades que certamente também lhe impusestes. Pensemos no Natal desta forma. E mais, Joana diz, dirige-lhes um cartão colorido para esmaecer o negrume da aversão que os manteve em silêncio e à distância, nos quais, inconscientemente, tu te comprases. É uma flecha no nosso coração. E ela ainda chega a dizer, provavelmente, alguns desses adversários gostariam de reatar os liames. E ao dizer isso, ela diz, há muito o que fazer, ajudar as crianças, os mais necessitados, mas fazes desse Natal a oportunidade de mandar este cartão aos teus adversários e irás ver, sentirás Jesus escolhendo um mínimo refúgio para viver entre os homens. E Ele quer adentrar no teu coração, transformar-se em carta viva para anunciá-lo às criaturas desatentas e sofredoras do mundo. E somente assim poderão ouvir paz na terra, boa vontade para com os homens, vivendo um perene Natal de bênçãos por amor a Jesus. Que o Natal de cada um de nós seja essas oportunidades de nos refazermos, de nos reencontrarmos, de vivermos como irmãos, assumindo a condição luminosa de sermos filhos da criação divina em direção à luz. Muita paz, Feliz Natal a todos.